Quantos estão felizes aqui? Digam glória a Deus. Oh, eu creio. Esse mês é profético nessa igreja. Essa conferência ela é profética. E eu acredito que o Espírito Santo vai te falar muito mais. Vai te falar muito mais do que eu irei falar, do que o pastor Sérgio irá falar. Ele vai falar coisas no seu coração que vai mudar a sua história. Eu quero que você, a partir de agora, de repente, quem não veio ontem, pega a palavra. Vocês gravaram a palavra? Gravaram? Gravou? Então você vai pegar a palavra com algum líder aqui para você ouvir, porque é uma sequência que eu estou ministrando. Mas eu creio que há algo de especial. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o pastor Sérgio, nem com a igreja, assim, com algum pastor, alguma pessoa. Tem a ver com o que Deus quer fazer aqui. Tem tudo a ver com Ele. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, volta agora para o seu espírito, como nós ensinamos ontem. Deixa eu ter um momento de oração. Pai, em nome de Jesus, eu oro invocando a manifestação do Senhor aqui neste lugar. Sabemos que o Senhor habita dentro de nós, mas nós queremos desfrutar da Tua doce presença, da presença do nosso amigo, da presença do Espírito Santo. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, abra os nossos olhos. Nós queremos ver o Senhor, nós queremos ver a Tua glória, queremos ver o plano, o projeto que o Senhor tem para nós como igreja aqui em Rio Verde. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas, há um plano já, o Senhor já tem um plano, e nós queremos ver o plano do Senhor, e sabemos que esse plano passa pelo fluir do Espírito, por uma igreja avivada, apaixonada, intensa, uma igreja onde o Senhor é o centro, uma igreja onde cada dia mais e mais eles buscam por mais da Tua glória, mais revelação, mais poder de Deus, porque o inferno será abalado aqui nessa cidade. O Senhor irá se fazer, ó Deus, poderoso aqui nessa cidade, de uma maneira nunca visto antes em Rio Verde. Pai, eu oro para que o Senhor possa ministrar, em nome de Jesus. E todos que creem, digam amém. Aleluia. Amados, ontem nós falamos a respeito da pessoa do Espírito Santo, amém? Da pessoa amável, dócil, da pessoa que Deus escolheu para morar em nós, amém? Que toda a ação de Deus na terra é por meio do Espírito. Nós vemos que o Pai moveu por meio do Espírito, o Filho moveu por meio do Espírito, e que nós vamos mover por meio do Espírito. Então a vida cristã é uma vida vivida no Espírito, amém? Nós vivemos no Espírito. Mas hoje eu quero falar a respeito, tem muitas coisas que eu quero falar, que Deus me dê graça para falar aquilo que é necessário que seja dito. Mas eu quero falar a respeito, porque são bases que têm que ser construídas. Ontem eu falei da pessoa do Espírito, porque como que eu vou falar de algo profético sem falar daquele que é o Espírito profético, daquele que faz cumprir a profecia, que é o Espírito Santo, que eu quero então que você tenha sensibilidade de perceber, de ouvir. É uma voz. Sempre quando você for orar, deixa Ele trazer imagens. Sempre quando você for buscar Deus, deixa Ele trazer uma direção. Vá para Ele, para ouvi-lo também. A oração não é feita só de falar, mas ela é feita também de ouvir, de perceber. Como o profeta Samuel disse, estou aqui para te ouvir, faça conforme a tua vontade. Mas a outra base que eu preciso de construir é porque nós estamos numa nova aliança. Então eu tenho que falar do espírito profético, eu tenho que falar de acordo com essa aliança, porque existiam os profetas do Velho Testamento, e que eles agiam de uma certa maneira, eles falavam, desça fogo do céu, mas não é essa a maneira. Está lembrado que Tiago e João quando Jesus chegou lá em Samaria, e aí eles não aceitaram Jesus, e falaram, olha, não receberam Jesus para ficar ali, para descansar, para pousar, e aí expulsaram Jesus. Aí João e Tiago falaram assim, quer que manda fogo do céu? Porque nós somos profetas. Eles, quer que manda fogo do céu sobre Samaria? Não, Jesus falou, você não entende de que espírito sois. Ou seja, antigamente os profetas fizeram isso, mas os profetas da nova aliança não fazem isso. Fala amém todo mundo. É importante a sua participação, amém?
o seu amém, o seu falar. Você sabia que rios fluirão do seu interior? Quando fala isso, é de você também falar. Você é cheio do Espírito, falando entre vós. Quantos querem ser cheios do Espírito? Vocês estão comigo, então vocês vão falar amém um atrás do outro. Amém, 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 amém. Aleluia. Então olha só, a outra base que eu preciso colocar é que nós precisamos crescer em revelação do amor e do perdão de Deus. Amém? Porque você só vai ter fé se você entender que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você só vai ter fé para profetizar se você entender que você é perdoado e muito amado. Sem essa base, você não vai ter fé. E se você tiver fé porque você tem um bom comportamento, porque você é uma pessoa obediente, Deus não vai querer manifestar em você, porque você estará em cima da justiça própria. E na nova aliança, Deus não move em cima da justiça própria. A lei foi no Velho Testamento, nós estamos na nova aliança. Cristo obedeceu por nós, amém? Então, para você aprender a fluir em paz, você e eu precisamos crescer nesse entendimento. E deixa eu te falar uma coisa, preste atenção aqui. Deus tem dado algumas coisas que não, assim, que realmente é para vocês, viu? Que eu não falava isso antes, mas eu percebi algo. O primeiro profeta, nós vimos, né, princípios na pregação anterior a respeito do primeiro profeta, que foi Samuel. Agora eu quero falar para vocês da primeira parte da escritura no qual fala dos dons, que ensina a respeito dos dons. Em qual livro que está? Está lá em Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12 e no capítulo 14. Em Romanos não menciona. Atos fala apenas dos acontecimentos, dos fatos, mas não ensina a respeito. Quando é que Deus decidiu ensinar? Quando o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios. Agora vamos lá, quem eram os coríntios? Os coríntios, eles eram um povo terrível. Fala assim, terrível. Lá é o seguinte, lá havia, olha só, havia divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Havia divisão no meio da igreja. Na igreja tinha um lá que tinha relação com a mulher do pai dele. Não era mãe dele não, é madrasta dele. Essa era a igreja. Quando eles iam para a ceia, eles bebiam e... Os irmãos. Passava. Imagina só o tipo de igreja que era essa. Irmãos, aqui na hora da ceia tem algum irmão que chega, aleluia, aleluia. Tem algum aqui assim? Não. Pois é, essa era a igreja. Imoralidade, divisões, disputas entre os crentes, discorda na ceia. Então, ou seja, uma igreja terrível. Mas essa igreja, pasmem, fluía nos dons do Espírito. Não, vem aqui comigo. Essa igreja, o apóstolo Paulo teve que ensinar para eles, porque eles profetizavam demais. Eles fluíam nos dons. Mas como que é isso, pastor? Me conta um negócio desse. Eles fluíam nos dons. Pois é, o apóstolo Paulo teve que escrever uma carta para falar, deixa eu te explicar como é que vocês vão fluir nos dons do Espírito. Então, ou seja, não era a igreja de Gálatas. A epístola que foi escrita aos Gálatas, foi escrita porque os irmãos eram muito corretos. Falei até com o pastor Paulo Henrique, tanto é que Paulo, e com essa igreja de Coríntios, Paulo foi muito amoroso, muito paciente. Começa a igreja falando aos santos que vivem em Coríntios. Mas aos Gálatas, que se diziam muito corretos e muito certos, estavam querendo praticar a lei, voltar para o judaísmo, ou seja, uma religião exterior que se dizia correto e certo. Paulo vira para os Gálatas e fala assim: vocês são insensatos. Não estou aprovando o pecado. Nós não aprovamos o pecado. O pecado é ruim, não peque porque há consequências. Fala assim, amém. Mas eu preciso falar algo para você. Forte. Ai, Jesus. Mas eu tenho que falar algo para você. É forte. Pastor Sérgio. Mas você sabia que o pecado
não peque. Pecado não é bom, amém? Vocês estão me ouvindo aqui? Pecado não é bom, não peque, tem consequências. Mas o que te impede de mover em Deus, nos dons do Espírito, não é basicamente pecado. Pastor, fala isso não, pastor. Você vai atrapalhar a minha vida. Não, deixa eu te explicar. O pecado é ruim, não peque, não é bom, tem consequências, não anda por esse caminho, é terrível. Não faça isso, até mesmo porque quando você peca, você cria uma consciência, uma má consciência, que é consciência de culpa e condenação. E aí você não tem fé, porque para fluir nos dons precisa de quê? Fé. Sim ou não? Sim. Não peque. Mas isso não impede, se alguém, porque tem alguém aqui que não cometeu pecado? Tem alguém aqui? Tem alguém? Tem. Não levanta a mão não, por favor. Você já está pecando. Aquele que diz que não tem pecado, já comete um pecado. Todos nós pecamos, todos nós falhamos, mas é por que Deus decide me usar? É só simplesmente porque eu creio na justiça que procede de Cristo, na obediência que procede de Cristo, e eu creio no sangue que está sobre mim, e pela graça, mediante a fé, eu profetizo. Aí você fala, mas aí eu vou viver na prática do pecado. Fique em paz, porque Deus ele é perito em trazer luz sobre o pecado. É assim que Deus disciplina a gente, trazendo luz. Luz da nossa revelação, luz das circunstâncias, de repente nos mostrando a nossa vergonha. Mas o pecado, se o pecado impedisse, e eu provo na Bíblia que o pecado não poderia impedir, porque se ele impedisse, os coríntios não iriam fluir nos dons do Espírito. Sim ou não? O apóstolo Paulo foi ensinar a respeito de dons aonde? Na igreja de Coríntios. Não peque. Não peque. Apesar que nós iremos pecar. Nós iremos cair. Porque se eu falar, não, eu só posso profetizar quando eu estou bem, quando eu não errei com a minha esposa. Casal? Alinhado esse casal, né? No mesmo propósito. Foi ela que escolheu sua camiseta? Não. Vocês estão alinhadinhos no propósito, amém? O mesmo coração, testifica, amém? Aleluia. Liberando essa palavra para vocês. É assim que Deus faz. Quando você tem o mesmo coração do seu marido e permite ele conduzir sua casa, e mesmo quando ele acertar ou errar, você fala assim, eu sou contigo, eu estou com você, não no pecado, mas deixa nas decisões dele, você não divide, você tem o mesmo espírito, você fala, nós vamos juntos e vai dar certo, até mesmo se ele entrar por um caminho errado, você vai estar junto com ele e não vai condenar quando ele errar, você vai só levantar a mão e falar, Senhor, me salva, e ele vai honrar você e vai te salvar. Amém? Eu quero declarar que Deus está te dando visão para você discernir, para você andar segundo a vontade dEle. Você vai ter olhos para ver o Senhor. Você vai mergulhar no Evangelho da graça. Você vai conhecer a bondade de Deus a seu respeito, o que Ele tem preparado para você. Amém? E você vai ser uma com Ele. Você não vai dividir. Você vai ser uma. Você vai guardar o seu marido para suas amigas, para os seus filhos, para as parentes, para as pessoas todas, e você vai ter sempre o mesmo parecer dele. Amém? Mas voltando para cá. Agora deixa eu ensinando vocês. Irmãos, eu não sou tão organizadinho como o pastor Aloysio, não, professoral. Eu sou profeta, eu sou pastor. Por que eu profetizei agora? Vou explicar como é que Deus fala. Eu nem estava, aí eu olhei para eles, me chamou atenção. O que me chamou atenção? A roupa. É o jeito de Deus. Isso não é Bíblia, amém? Essa é a minha experiência. Você pega ela, você rasga, amém? Mas Deus vai falar conosco, cada um do jeito, sim ou não? Então até que tem vários profetas na Bíblia. Cada um, Deus fala, cada profeta tinha um jeito peculiar, não é isso? Né? Jeremias, o chorão, né? Daniel, o estudioso, tem cara de Daniel, meu discípulo ali, Bruno. Então cada um tem um jeito, e é o jeitão meu. Aí eu olhei, percebi, e aí Deus vai colocando pensamentos, e aí eu olho e eu vou associando. Aquilo que me chama atenção, eu vou associando com algo que é profético. Amém? Dessa maneira eu fui falando e Deus vai trazendo alguns pensamentos. Então estou te ensinando já como que você profetiza.
Só que para isso eu preciso ter descanso. Eu não posso estar condenado, eu não posso estar acusado com sentimento de culpa e condenação, porque eu sou falho nisso ou aquilo, senão eu não vou ter fé para profetizar. Sim ou não? E outra coisa, e no dia que eu falo assim, não, hoje eu estou bonitinho, penteadinho, certinho, não errei nada, eita glória, hoje eu não pisei no calo da minha esposa, cuidei bem dos meus filhos, e eu estou fazendo direitinho, dizimando e ofertando, e agora eu posso profetizar. Aí Deus fala, estou fora. Fala, credo, porque é justiça própria, e aí se alguma coisa acontece de bom, a glória é minha. E no céu, deixa eu te falar uma coisa, assim como é no céu, é na terra, não é isso que diz na oração do Pai Nosso? No céu só tem glória para Deus. Eita, vou falar, entenda. No céu, há glória para mais alguém? Alguém tem glória no céu? Anjos, querubins, serafins, 4 seres viventes? Não, no céu só tem glória para Deus. Então até mesmo o agir profético da nova aliança não pode ter glória para o homem. Sai da equação. Não profetize porque você é uma pessoa correta. Profetiza porque você crê. A nova aliança é a aliança da fé. Pela graça, mediante a fé, você recebe a herança de Deus. Pela graça, mediante... Presta atenção, irmãos, eu estou falando uma chave espiritual. Pela graça, mediante a fé, você profetiza. Pela graça, mediante a fé, você cura. Não, só pode curar quem que é perfeito. Então ninguém receberia cura. Ninguém. Tudo é pela graça mediante a fé. Aí você fala, mas aí você vai continuar comportando errado? Não! Romanos capítulo 2, verso 4. Versículo 4, a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Quanto mais eu vejo Deus agir na minha vida com bondade, apesar de mim, mais eu sou transformado de glória em glória pelo Espírito. Aleluia. Irmãos, mas olha só, então, entre o capítulo 12 de 1 Coríntios, né, e o capítulo 14, os dons. Eu vou falar mais sobre dons à noite, vocês têm que vir à noite. Aí eu vou começar a dar mais prática. Nós estamos construindo, há uma edificação sendo feita. Amém? Assim é a Bíblia é um livro de edificação. Vai sendo construindo, até que um dia chegou Jesus. De Adão até Jesus foi uma construção. Nós estamos construindo uma base profética. Amém? Então olha só, é importante você entender que Deus age assim, apesar das nossas falhas, porque senão você nunca vai agir. E Deus ama o quê? É impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. Sim ou não? É o que a palavra de Deus diz. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não está escrito lá, um bom comportamento agrada a Deus. Não é que é ruim, é de Deus. Mas eu vou te falar uma coisa, o seu comportamento é fruto da sua fé. Então a fé é que agrada a Deus. Aí eu vou te falar algo. No capítulo 13, fala do amor. Capítulo 13, 12 fala de dons, 14 fala de dons e 13 fala do amor. Parece meio estranho. Não é como se fosse uma peça que você olha e fala, mas como que é isso? Está falando de dons, aí depois pula, fala de dons, mas no meio fala do amor. Porque é imprescindível você entender que você é amado e perdoado de Deus. Para nós fluirmos nos dons, nós precisamos fluir no Espírito de Cristo, que é o Espírito do perdão e o Espírito do amor, que foi para isso que ele veio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para perdoar os nossos pecados. Vocês estão me entendendo? Aí vem 1 Coríntios 13. Mas não é um amor seu para Deus, preste atenção. Não é o amor seu para Deus que vai te dar fé para você fluir nos dons. É você saber que Deus te ama. 1 João capítulo 4, verso 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Não é o amor que eu tenho por Deus. O perfeito amor, você vai descobrir qual que é o perfeito amor. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João capítulo 4, verso 10. Nisto consiste o amor. No mesmo texto. Um pouco antes, nisto consiste o amor, não é que tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou.
Deixa eu te falar uma coisa. 1 Coríntios 13 é Deus falando do amor dele por nós. É o amor dele por nós. Você fica achando, eu vou amar desse jeito. Não consegue. Tenta para você ver. Você tropeça. É o amor dele por nós. Porque aquele amor é perfeito, sim ou não? O amor perfeito é de quem? É o nosso por Deus ou de Deus por nós? Então, para você fluir nos dons, você precisa saber do amor perfeito de Deus por nós. Porque aí você lança fora todo medo. E para você fluir nos dons, você precisa de ousadia. Profetiza, deixa eu te falar para vocês. Deus deu criança para você. É para você botar a mão e profetizar coisas ousadas. Deus vai te dar direções, você vai ser específica, você vai olhar no olho da criança e falar assim, Deus está colocando algo no meu coração a respeito da sua vida, e você vai profetizar coisas grandes, não fique achando que isso é coisa da sua mente, é coisa do Espírito. Apesar do dia mal, você vai profetizar, apesar das circunstâncias, você vai profetizar, porque você vai confiar no amor perfeito de Deus, e você vai liberar muitas palavras proféticas. Muitas crianças irão receber chamado através da sua mão, da sua imposição de mãos. Famílias serão transformadas, pessoas serão alcançadas, e muitos anos depois você vai lembrar desse dia, que crianças chegarão para você e vai falar, olha, sabe aquele dia que você profetizou lá no encontro, aconteceu isso comigo, e agora minha vida é transformada, eu sou um pastor, ou eu sou um empresário de sucesso, eu sou um pai de família abençoado, tenho filhos, minha história mudou e minha família mudou. É a palavra de Deus para você. Amém? Olha só, e então, aí eu creio que quanto mais nós sabemos, irmãos, pastor Sérgio, quanto mais nós sabemos que nós somos amados. E qual que é a prova do amor de Deus? A prova do amor de Deus é o quê? Cristo morrendo por nós, trazendo perdão dos pecados. E quanto mais nós meditamos nisso, quanto mais se prega isso, mais você vai ter ousadia para fluir no dom profético, para fluir no dom de cura, para fluir nos dons de milagres, sinais, palavra de conhecimento, palavra, profética, no dom de línguas, interpretação de línguas, variedade de línguas. Vocês estão me entendendo, irmãos? E olha só, então nós precisamos de crescer nesse entendimento. Por isso que está lá para uma igreja pecadora, por isso que está lá no capítulo 12, no capítulo 14 e no capítulo 13, Deus coloca o amor para que nós possamos entender que nós somos amados, perdoados e que podemos sim fluir nos dons do Espírito. Amém? Mas olha só, então em Atos 14, 13, diz assim, entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor. Fala assim, demoraram, falando ousadamente no Senhor, no qual confirmava a palavra da sua graça. Estava pregando a graça, falando no Senhor, não neles, no Senhor. E aí, o que acontecia? Falando dessa graça, olha só o resultado. Olha o resultado disso. Eu estou mostrando para você, estou provando para você. E quando fala da graça, a graça é isso, irmãos. A graça é favor imerecido. É Deus dando para aqueles que não merecem. Quantos que não merecem aqui? Levanta a mão, o pé e tudo. Aí Deus dá para você. Todo aquele que chegou diante de Jesus achando que era bom receber alguma coisa? Não. Mas todo aquele que chegou sabendo que não merecia, recebeu, sim ou não? Sim. Todos. E assim também nos dons. Olha só. E aí diz, concedendo que por mão deles, levanta a mão todo mundo, a sua mão direita. Minha mão. Por mão deles, faz assim. Se fizeram sinais e prodígios, faz assim. Espírito Santo, eu te peço, usa essas mãos, por mãos deles, eu quero profetizar, que sinais, maravilhas, prodígios vão acontecer nessa cidade, por mão deles, pessoas serão curadas, por mão deles, eles irão profetizar, por mão deles, na padaria, na feira, no trabalho, na rua, na reunião de família, milagres vão acontecer, porque eles serão ousados
na graça e terão fé para profetizar, para curar e para fluir nos dons. E falam, amém. Aleluia. Então olha só, o fluir do Espírito Santo não tem nada a ver com a nossa justiça, não tem nada a ver com a nossa obra. Vocês estão me entendendo, irmãos? É uma chave. Eu quero que vocês entendam, e o Espírito Santo vai te ajudar a entender. Porque se você achar que você tem que ser lindo, bonito, perfeito, correto para poder fluir, aí vai ter glória sua. Lá no céu tem glória para homem? Lá no céu tem glória para homem? Para nós ligarmos do céu na terra, tem que ter glória só de Deus. É quando você fala assim, é favor imerecido. Por mais que eu tenha feito uma coisa ou outra, toda honra, toda glória e todo louvor é dele. Mas olha só, pastor, fala mais sobre isso. Eu estou construindo algo, nós estamos edificando aqui. Gálatas capítulo 5, verso 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito Santo. Quantos são guiados pelo Espírito Santo? Quantos são guiados pelo Espírito Santo? Amém. Não estais sob a lei. Nossa, é forte, não é? É forte. Não sou eu quem diz. Bíblia diz. Porque todo aquele que está debaixo da lei vive debaixo de culpa e condenação. Quem tem culpa e condenação fala ousadamente? Ô irmãos, eu já peguei debaixo de culpa e condenação. Pastora, é ruim, não é? A senhora nunca fez isso, porque a senhora é uma mulher de Deus, santa, sábia e cheia da graça. Aleluia. Mas eu já preguei debaixo de culpa e condenação. O Marcos Vinícius talvez já tenha visto, né? Vou te falar uma coisa, é uma miséria. Você não fala ousadamente. Você não fala com intrepidez, com quem tem ousadia. Mas aqui a palavra de Deus diz, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Para fluirmos dos dons, nós precisamos do Espírito Santo, sim ou não? Sim. Nós precisamos de quê? De ousadia. Mas a ousadia vem quando você entende que o sangue é permanente sobre a sua cabeça. Deixa eu te falar uma coisa. O sangue de animais era uma vez por ano. Tinha que ser renovado. Validade. O sangue de Jesus não tem validade. Não, eu vou falar de novo para você dar um... Se for o caso, você salta dessa cadeira aí e dá um glória a Deus. O sangue de Jesus não tem validade, ele está sobre a sua cabeça. Eita glória! Os produtos dessa terra são perecíveis, mas os dos céus permanecem para sempre. E o sangue foi derramado sobre a sua cabeça, então permanece para sempre. Seja ousado. E quanto mais olha, e vou falar, pastor, quanto mais bondade, mais milagres, mais sinais manifestar na sua vida, mais você é transformado. Porque aí você vê a glória de Deus, você vê a bondade de Deus passando na sua frente. Você fala assim, realmente é a bondade de Deus. Mas é a bondade de Deus que nos transforma. Amém, irmãos? Mas olha só, e aí nós vemos o apóstolo Pedro, e eu quero falar sobre ele. Eu tenho mais quantos minutos? Me ajuda. Ajuda. Eu fui tentar meia hora, mas depois nós vamos ter um mover ainda. Então reduz para uns 20, 15. Porque quantos querem ter mover de Deus aqui hoje? Quantos já estão assim, né? Como diz o pastor Giles. Eu sou uma mistura, irmãos. Mas vamos lá, olha só. Então nós vamos ver o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, irmãos, foi aquele que operou. Irmãos, imagina só. Eu quero esse nível. Deus tem me dado algumas coisas. Deus tem me dado. Mas eu quero chegar nesse nível. O apóstolo Pedro passava, onde tinha a sombra dele. Passava assim a sombra, ó, curava. É o que diz Atos. Fala assim, meu Deus, eu quero. Então o apóstolo Pedro é aquele que curou o coxo. O apóstolo Pedro é aquele que pregou, e na primeira pregação dele, tinha 2 igrejas de Rio Verde. A minha, aliás, a lá do Recanto e do Rio Verde junto. Quase 3.000 foram batizados. Irmão, que pregação que é essa? Imagina só. Nasce uma igreja com 3.000 membros. Será que o homem tinha poder? Sim ou não? Coxo. Era assim um homem cheio. Mas como que foi essa história? Você vai entender para você construir. Quantos querem ser ousados como o apóstolo Pedro? Quantos querem fluir nos dons como o apóstolo Pedro? Olha só, então nós vamos ver 2 experiências de Pedro que vai falar a respeito
do que ele recebeu. A primeira experiência é o seguinte, da pesca miraculosa que está lá em Lucas capítulo 5. Olha só, o apóstolo Pedro, ele estava lá pescando, pescou a noite inteira, não pegou nada. E aí Jesus pede o barco dele, entra lá, prega e vira para Pedro e fala assim, ó Pedro, vai lá pescar. Ele falou, pastor, eu pesquei a noite inteira, não peguei nada, pescador experiente, não peguei nada. Ele falou, vai lá, lança a rede. Ele lançou a rede, foi a primeira experiência dele com Deus, que ele teve uma experiência com Jesus ali. Aí lançou a rede, pegou muitos peixes. Eu não estou lendo aqui para a gente poder otimizar o tempo, amém? Porque eu quero ministrar aqui na vida de vocês. E aí pegou muitos peixes. Vocês estão lembrados dessa história? Foram 2 pescarias. Na primeira pegou muitos peixes. E aí, qual foi a experiência dele? Com a santidade de Deus. E aí sabe o que ele falou? Retira-te de mim porque sou pecador. É o que está escrito na Bíblia. Retira-te de mim. Ele teve uma experiência maravilhosa. Mas qual foi a sensação dele? De culpa e condenação. Não é que Deus quis provocar isso nele, não. Mas é porque ele ainda não tinha entendido um princípio fundamental para ele fluir. E você vai aprender. E aí passaram essa caminhada. E ele foi andando com Jesus. E aí Jesus, operando milagres, usando ele, tudo, envia ele junto com 70, uma bênção. Aí chega um belo dia, Jesus vira para ele e falou assim, olha, estou orando para você não ser peneirado. Que é isso? Ó, você vai me negar 3 vezes. Eu? Jamais. Nunca. Euzinho? Jamais. Não vou te negar não, Jesus. Vai. Na 3ª vez, o galo canta, você vai me negar. Vai. Ou seja, ele estava tentando ser uma pessoa boa, sim ou não? Correta? Querendo ter um bom comportamento? Com uma boa intenção no coração, sim ou não? Sim. Não vou te negar, ou seja, e ele realmente ele falou de coração, ele falou, não, eu não vou te negar não, eu vou estar contigo até o fim. Ele falou, olha, veja bem, avalia bem. Ou seja, a intenção dele era boa. Ele estava querendo fazer o correto. Mas vocês sabem da história. O que aconteceu? Cantou o galo. Pá! Esse galo está fraco, não está? Na 3ª vez. Irmãos, na 3ª vez, ele não negou Jesus. Ele amaldiçoou. Irmãos, uma coisa fala, não, eu te conheço não. A outra coisa fala assim, eu amaldiçoo. Não conheço esse maldito aí não. Palavras do goiano. Então não falou outra palavra que é pecado para o goiano, né? Não vou usar o microfone aqui para falar não. Né? Desçado no final, né? Com a graça no meio. É desfavorecido da graça. Você entendeu? É como se você falasse assim, eu não conheço esse aí. Irmãos, tem pecado maior que esse? Terrível. Mas, olha só, era necessário, irmãos, preste atenção aqui comigo, era necessário isso. Porque ele precisava se frustrar para Deus operar milagres e sinais e fazer do apóstolo Pedro um pregador para alcançar multidões e ser um instrumento poderoso na mão de Deus. Ele precisava ser frustrado na força dele. Ele precisava chegar e enxergar que dele mesmo nada poderia fazer. Você sabia que isso? Deus permitiu isso com ele? Aí o que aconteceu? Ele negou. Jesus foi crucificado, ressuscitou. E olha só que coisa mais linda. Diz lá em Pedro. Olha só. Acha para mim aí, fazendo um favor, Marcos. Vou procurar aqui no texto. Deixa eu ver aqui qual que é o versículo. Olha só. Primeira menção, já achei. Lucas 24, 33. Para quem que Jesus apareceu primeiro? Foi para João? João ficou com ele até na cruz? João apareceu primeiro para João porque teve um bom comportamento? É forte, não é, irmãos? Não é forte. Vem aqui comigo. Ele apareceu para Maria, a mãe? Mãezinha que amava ele, cuidava? Que chorou, estava lá na cruz? Não. Para que apareceu? Para o discípulo que amaldiçoou ele. Olha só, a primeira menção está lá em Lucas. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, Lucas 24, 33. Onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu para Simão.
1 Coríntios, capítulo 15, verso 5. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Primeiro a Cefas. Cefas é Pedro. Depois foi visto por mais 500 irmãos. Tarará, tarará. Mas primeiro para quem que ele apareceu? Para o pecador. Para aquele que amaldiçoou. Por quê? Porque Jesus queria ensinar algo para ele. Jesus olhou no olho dele, sabia disso? Quando ele amaldiçoou. Quando Pedro falou assim, eu amaldiçoo Jesus. Jesus olhou no olho dele. Mas não foi aquele olhar assim que a gente faz quando alguém nos trai. Sabe aquele olhar que você faz quando alguém te trai? Deixa. Sabe quando faz aquelas bagunças assim, pastor? De repente você está aqui organizadinho e tal, daquelas coisas, você fala, deixa. Já olhou para o Fabiano muitas vezes. A gente conversa lá em casa. Amém? A gente conversa lá em casa. Irmãos, não foi essa. Sabe qual foi o olhar de Jesus, depois de Pedro ter amaldiçoado ele? O olhar de está perdoado. Está resolvido. Não precisa de olhar para você, para suas falhas, para suas fraquezas. Esse é o olhar de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Esse é o olhar. E aí Jesus aparece primeiro para ele, para quê? Para cobrar? Não apareceu para ele para cobrar. Porque aí aconteceu a segunda coisa. Nós já estamos indo, finalmente pode subir o irmão do louvor. Do teclado. Devagarzinho aqui, vai tocando, daqui a pouco a gente... Houve uma segunda pescaria. Está lá em João 21. Olha só. Depois disto, João 21. Tornou Jesus a manifestar aos discípulos. Jesus tinha morrido, ressuscitou e encontrou com Pedro. Está lembrado que ele encontrou com Pedro? Na primeira pescaria, Pedro ficou com vergonha e falou, retira-te de mim porque sou pecador. Afasta de mim. Não tinha coragem de se achegar a ele. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco naquela noite, nada apanharam. Mas, no verso 4... Ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam, não. Então lhe disse, lançai a rede à direita. Direita aponta para a graça, sabia disso? Essa é outra pregação, mas vamos lá. Lançai à direita, porque ele especifica. Então quando Deus especifica algo que não precisava especificar, é porque tem um mistério. Fala assim, mistério. Vocês estão entendendo? Lançai a rede. Mas por que ele fala, lançai a rede à direita? Porque tem um mistério da direita. Cristo está sentado à destra do Pai. Ele é a graça. Ele é o favor imerecido. Aí eu falo, vocês não merecem, mas lança a rede do lado direito. Vocês não merecem, mas profetiza, ó Filho do Homem. Você não merece, mas impõe as mãos e ora pelos enfermos, porque a sua provisão eu já dei, e é o sangue do Cordeiro que está sobre você. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Olha só, anda na graça e você vai achar. Olha aqui para mim, anda na graça e você vai achar tudo que você precisa. O que você precisa? Provisão? Vai ter. O que você precisa? Crescer sua célula e multiplicar? Vai ter. O que você precisa? Vai ter. E olha só, assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Irmãos, a bênção de Deus é assim. Pastor Sérgio, eu quero te agradecer, você e a sua equipe. Eu me senti muito honrado e agraciado. Eu estou muito feliz. Porque realmente eu estou no centro da vontade de Deus, estou pregando aqui, sinto o som e fui abençoado com essa igreja. Você tem uma igreja linda. Viu, pastores? Vocês têm uma igreja linda, de irmãos preciosos. E olha só, se a graça de Deus, né, de não merecer, e continuando aqui, e assim fizeram, já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Eu fui muito abençoado aqui, estou recebendo muito mais do que eu mereço, mas muito mais,
Muito mais. Muito. Tão grande era a quantidade de peixes. Ô irmão, isso aqui é profético, é para vocês, viu? Porque tem a ver também. Vocês tiveram duas direções certas. Só que o Espírito Santo trouxe a base. Isso aqui era para ser um crescimento. Uma capacitação só para líderes de crescimento. Algo relacionado para focar em crescer. Mas o crescimento é Deus que dá. Nós precisamos saber dessa verdade. E os dons do Espírito vão fluir na sua vida como nunca antes. Nós vamos falar disso à noite. Eu vou te dar, ensino aqui sobre isso. E nós vamos crescer por causa do conhecimento da graça e pelos dons do Espírito. Mas olha só, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, que era João. João era aquele que já sabia que era amado. Por que Jesus não apareceu para ele? Porque João não confiava no amor dele por Deus. Ele confiava no amor de Deus por ele. Presta atenção, vou repetir porque é importante. Por que Jesus não apareceu para João, que era o discípulo mais próximo? Porque ele já sabia que ele era amado. Porque em João fala-se 5 vezes, sabe o quê? Jesus, eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Por que 5? Novamente, graça. E ele também não sabia que ele era amado, porque havia alguma virtude boa, que ele era mais intelectualmente capacitado. Não, ele sabia pela graça. E João fala, eu sou o discípulo a quem Jesus ama por 5 vezes. Por que ele não apareceu para João? Porque ele já sabia. Ele falou, mas eu tenho que aparecer para Pedro. Pedro achava que sabia alguma coisa. E Pedro não sabia nada. Mas olha só. Aí perguntou para o discípulo a quem Jesus amava. Disse, Pedro. Aí João falou para Pedro. Pedro, é o Senhor, Pedro. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, o que ele fez? Correu de Deus? Não. Cingiu-se. Vestiu-se. Olha só. Cingiu-se com a sua veste. Eita, agora Deus está falando mais coisa aqui para nós, pastor. Vestes na nova aliança é as vestes de salvação. Vestidura branca. Ele podia vestir, sabe por quê? Porque não precisava falar isso no texto, precisava? Não. Pedro viu ele e saiu correndo. Eita, o negócio está ficando bom. Depois vocês vão ter que passar essa palavra para mim, para o Marcos transcrever, amém? Porque tem coisa que eu nunca tinha falado para ninguém. Ele vestiu por quê? Porque ele já sabia que estava coberto pelo sangue. Uau! Fala uau! Ele vestiu. Ele estava no barco, ele pulou na água, vestido. Ele devia estar com um short lá, meio da época dele, uns panos lá, mas ele vestiu, porque agora ele sabia que ele estava vestido com vestes brancas de salvação. Ele tinha entendido o perdão. Branco como a neve por causa do sangue. Olha só, e ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia se despido, lançou-se no mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão 200 côvados. Agora, por que será que ele pulou? Por que antes ele correu, ficou olhando para a santidade de Deus e ficou com temor? Mas agora por que ele correu? Porque Jesus tinha encontrado com ele e falou assim, Pedro, eu te amo, você não está entendendo, está perdoado. Eu sei que você não consegue. Você acha que Deus espanta com o seu pecado? Deus já sabe, filho. Antes da fundação do mundo. Quando ele decidiu te fazer, ele já sabia de todos os seus pecados. De ontem, de hoje, de amanhã e para sempre. E mesmo assim, no amor dele, ele te escolheu. E ele falou, eu vou resolver o pecado, porque Deus é totalmente santo. Santo, santo, santo. E aí ele, na cruz do Calvário, juntou a justiça com o amor dele, se beijou lá e Cristo morreu e derramou o sangue sobre nós. Então por isso que você não precisa ficar achando que você está nu. Você está vestido porque Cristo morreu nu na cruz para nos dar vestes de salvação. Por que você acha que Cristo morreu nu na cruz? Porque Ele despiu da roupa de santidade e deu para nós. Ai, esse evangelho é lindo. Não é lindo? Vou te levar lá em Goiânia, num evento nosso lá. Amém? Quero fazer um evento lá no Recanto, e vou te chamar. O senhor empresta? Vocês emprestam o passe? Aleluia.
Não sendo domingo, né? Sexta e sábado. Ou de repente ele vem domingo, a gente para o tempo, né? Aqui em Rio Verde, continua o tempo lá e depois volta para cá. Agindo Deus, quem impedirá? Josué parou o sol. Por que nós não podemos parar lá na região de Goiânia? Mas ficamos ainda com o milagre da liberação. Mas deixa eu te falar uma coisa, amados, preste atenção. Esse encontro foi um encontro do perdão. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que nós apropriamos no mundo espiritual é pela fé, sim ou não? É pela fé ou não? É por obras? Não. Para que ninguém se glorie. Tudo que nós desfrutamos é pela fé. Pela fé em quê? Na obra de Cristo, na obediência de Cristo. Então, para você ter fé, você precisa entender que é Cristo que fez por você. Aí quando você tem fé, você é ousado nos dons. Sabia disso? Aí quando você tem fé que você está perdoado, está resolvido, é o que aconteceu com Pedro. Depois disso que ele entendeu, ele correu para Jesus. Está vendo que aí ele aproximou de Deus? Antes ele correu de Deus, tentando olhar para si, eu não mereço, eu sou isso. Deixa eu te falar, irmãos, você vai profetizar. Nós vamos fazer isso hoje, vai ter treinamento hoje. Vai ter um momento aqui, nós vamos fazer roda, você vai orar em línguas. Quem não é batizado no Espírito Santo vai ser batizado no Espírito Santo. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, você vai começar a pedir, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Você vai ser batizado no Espírito Santo hoje. Hoje, eu vou te explicar que eu estou tendo uma unção para isso. Deus está me incomodando, despertando, e não é só minha, mas é sua também, para insistirmos nas pessoas serem batizadas no Espírito Santo. E nós vamos profetizar, todos vão profetizar. Eu, pastor, mas nunca. Vai ter palavra de conhecimento, vai ter milagres hoje aqui, coisas poderosas vão acontecer hoje aqui. Vocês estão comigo? Se eu não me engano, tem algumas vagas ainda. Corre, tem vaga ainda, pastor? Corre e faz. Traz o pessoal do sua cela, traz todo mundo. Corre e vem para cá. Carrega o aleijado, aquele que não está conseguindo andar até Deus. Você vai trazer alguém que está frio, está apagado, para ele receber do Senhor. Mas olha só, então alguns pensam que deixa eu te falar uma coisa, pode subir o restante da equipe de louvor. Alguns pensam que é santidade. Quanto mais santo eu for, mais eu vou profetizar. Querido, eu sou que nem você. Eu tenho as mesmas falhas que você. De vez em quando eu erro com minha esposa. Você erra com sua esposa? Não, é um anjo, né? Aquele dele é anjo, tem cara de anjo, seu marido, né? Erra de vez em quando? Erra, pastor. Ela está falando assim, erra demais, pastor, você não sabe. Erra tudo. Eu tenho as mesmas falhas. Mas o que me faz estar aqui e ter ousadia em profetizar, em pregar? É porque eu sei que está resolvida a minha dívida com Deus. Foi pago lá na cruz do Calvário. Quem crê diz amém bem alto. Aí você relacionando com o Espírito Santo, você sabendo que você é amado, perdoado, justificado em Cristo Jesus, você vai ter fé para profetizar. E agora eu gostaria que você ficasse de pé. Irmãos, deixa eu falar algo para você aqui. Olha só, amados, botando de esboço aqui. Olha só para mim aqui. Eu gostaria de falar muito mais. Olha aqui para mim, amados irmãos. Mas depois eu quero que você acesse. Quem tem essa tarde livre, eu quero que você faça algo. No meu Instagram, tá lá. Nos destaques, onde tem meu Instagram é PR Arlan Oliveira. No destaque, onde tem aquelas bolinhas, tem escrito lá, Dons 4:42 e oração 4:42. Se você pode, eu gostaria que você ouvisse pelo menos uma mensagem à tarde, no seu trabalho, onde você estiver. Ouça, que eu falo mais a respeito disso, detalhadamente, que eu fiz uma semana de treinamento na oração, na minha igreja lá, de manhãzinha, para que você possa chegar aqui em chamas, aprendendo a orar. Vou falar um pouco de oração, vou falar dos dons da noite, mas eu quero que você cresça em revelação dessas verdades. Agora feche os seus olhos, comece a chamar a existência que você é amado, que você é perdoado, que você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Abra sua boca agora. É importante você declarar, confessa essa verdade.
Confessa, fala assim: eu sou justificado, eu sou perdoado. Lá na cruz, Cristo pagou o escrito de dívida, foi cravado na cruz, não há mais culpa, não há mais condenação. Eu sou filho amado de Deus, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Por isso eu vou fluir nos dons do Espírito, eu terei ousadia em liberar palavra profética, palavra de conhecimento, dons de cura. Eu serei ousado em fluir em sinais, milagres, interpretação de línguas, variedade de línguas, discernimento de espírito. Eu serei ousado, eu irei frutificar. Oh, abra sua boca. Oh, nós vamos ministrar uma canção. Eu quero que você seja cheio do Espírito Santo. Antes de eu falar, tu cantava sobre Cante bem alto. mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Se quiser vir para frente, pode vir para frente também. Se quiser ajoelhar, quero só que você tenha uma atitude para você receber.